Pode ligar, quer dizer? Pode desligar agora. Não, tá. Amados, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Neemias, capítulo 6, versículo 3, que é o tema dessa campanha que Deus colocou no coração do servo dele. E não fugindo do tema, diz assim a palavra do Senhor, Neemias, capítulo 6, versículo 3, diz assim: E enviei-lhe mensageiros a dizer: Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra, enquanto eu deixasse e fosse ter convosco? Amém? Interessante que todos nós passamos a observar a vida desses grandes nomes bíblicos, não é mesmo? A nossa mente às vezes devaga em pensar que essas pessoas eram, vamos dizer assim, pessoas extremamente especiais, pessoas que tinham algo assim fora de comum, tipo assim, super-homens, tipo pessoas assim, sabe, que têm superpoderes. Mas o curioso é que quando a gente vai olhar nas entrelinhas da vida dessas pessoas, vamos ver que elas não eram pessoas tão diferentes daquelas que nós somos, com os mesmos problemas, com os mesmos sentimentos, passando pelas mesmas dificuldades. E um dia, um desses homens, esse homem chamado Neemias, ele vai receber uma missão. E o curioso é que essa missão que ele recebeu não foi dada por Deus, ela nasceu dentro do coração dele. Por quê? Porque ele estava orando pelo pecado do seu povo, porque ele estava buscando a Deus pelas mazelas pela qual o seu povo estava passando. O povo tinha pecado contra Deus, o povo tinha se dissipado pelo mundo, tinha se separado, uma parte foi para um lado, uma outra parte foi para outro, o povo foi dividido, e ele estava entristecido com aquela situação, e aquilo pesava ali profundamente no seu coração. E um dia ele recebeu uma visita dos seus conterrâneos, e ele perguntou: como é que está a terra dos meus pais? Aí eles falaram assim: olha, rapaz, as portas dos templos estão todas destruídas, todas queimadas a fogo, e os muros todos derrubados, e o povo está passando grande dificuldade, o povo está sofrendo muito, o povo está passando por grandes perseguições, por uma grande miséria. E aquilo ali doeu no coração de Neemias, e ele buscou a Deus, ele orou a Deus e ficou entristecido com aquela situação. Sabe uma coisa interessante? É que Deus, ele contempla todas as coisas na face da terra, e Deus começou a contemplar até onde iria aquele homem. Aquele homem, ele buscou o Senhor em jejum e oração, e sem que Deus chegasse para ele e dissesse assim: Neemias, vou levantar você, levanta e vai para Jerusalém, que eu quero que você levante os muros de Jerusalém. Deus nem sequer precisou falar isso para ele. Deus não falou com Neemias. Você pode ler dentro da Bíblia, Deus não falou com Neemias. Esse desejo de fazer aquela grande obra nasceu dentro do coração dele, a partir do momento que ele começou a buscar ao Senhor. E ele chega diante do rei Todo-Poderoso, porque ele era copeiro, ele sempre servia ao rei com muita alegria, mas um determinado dia ele chega ao rei entristecido, ele chega diante do rei cabisbaixo, ele chega diante do rei como se ele tivesse acabado de tomar um 6-0, um 7-1 da Alemanha, completamente derrotado pelo time do Vasco, triste, abatido. E o rei olha para ele e fala assim, para ele assim: o que está acontecendo com você? Você está entristecido, isso é dor de alma. Interessante, né? Por que um rei iria prestar atenção numa pessoa que é meramente um serviçal, um escravo?
Naquela hora, eu creio eu que Deus, Ele tomou a frente de Neemias e entrou ali na situação para fazer com que o rei, que era rei, deixasse de ser rei naquele momento e passasse a ser aquele que serve. Porque não tem justificativa o homem chegar, um homem todo poderoso naquela época, que tinha Neemias como um escravo, serviçal seu, chegar para ele e falar para ele assim: por que você está triste? Neemias, cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, ele orou a Deus naquele momento e falou assim: eu vou botar para fora tudo que eu tenho que botar. E ele começou: Senhor, eu estou triste porque o meu povo está passando dificuldade, porque os muros do templo foram destruídos, porque as portas do templo foram derrubadas, foram queimadas a fogo. Aí ele ficou olhando para ele, assim, para Neemias. Aí chegou para ele e falou assim: Neemias, me pede o que você quer. Acabou ele mudando de lugar com o rei, porque ele ficou e falou assim: Senhor, eu preciso disso, toma. Eu preciso daquilo, toma. Eu preciso de carta, toma as cartas. Eu preciso de material para levantar as portas do reino, leva. O que mais que você precisa? Eu preciso de um tempo lá para poder efetuar essa grande obra. Então ele terminou o tempo, deu o provimento, deu tudo para ele, tudo aquilo que ele pediu para o rei deu. Curioso, não? Que rei faria isso? E Neemias, colocando no seu coração o desejo de voltar à sua terra, ele já começou ali a ficar contente. Falou assim: e agora? Agora eu vou começar a planejar na minha mente como é que eu vou chegar lá e vou começar a reestruturar os reinos. Como é que eu vou reestruturar os muros? Como é que eu vou começar a colocar os portões de volta no lugar? Meu amado, não existe obra nenhuma que nenhum ser humano venha fazer nesta terra que ele consiga fazer sozinho. Não consegue. Ele sempre precisa de alguém. Primeira coisa que você precisa é de gente capacitada para poder fazer aquela obra. Não tem como você fazer obra. E ainda mais quando você vai pegar uma coisa que já foi destruída ou que ela está pela metade e refazer. Muita gente diz que consertar aquilo que os outros derrubaram ou aquilo que a pessoa fez mal feito, às vezes dá muito mais trabalho do que você começar do zero. Quem já fez obra aqui sabe disso. Eu já fiz muita obra na minha vida, então eu posso falar com propriedade que é complicado você consertar aquilo que os outros derrubaram, aquilo que os outros cagalharam. Então, para que ele começasse a efetuar aquela obra, ele já começou a trabalhar na mente dele: Senhor, como é que eu vou fazer isso? E Deus já começou a trabalhar na mente dele. E a primeira coisa que Neemias precisou fazer foi construir pontes. Pontes físicas não. Pontes entre o seu povo, porque o povo estava todo dividido. Ele tinha que acabar com as diferenças. Ele tinha que acabar com as picuinhas. Ele tinha que acabar com aquela coisa que faz com que um fique contra o outro, ou que um não dê a mão ao outro, ou que um não leve o outro à frente. Ele precisava derrubar essas diferenças para que ele pudesse começar uma grande obra e colocar todos num objetivo só, para colocar todos em um alvo só, e colocar todos em um caminho só, em uma mesma visão, em uma mesma direção. E para que ele começasse essa obra, a primeira coisa que ele fez foi logo o quê? Chamar aquele povo, reunir aquele povo e acabar logo com as diferenças. Falar assim: olha, nós somos um povo só, nós pertencemos ao mesmo Deus, nós temos que andar na mesma direção. Aleluia. E precisamos, para construir essa obra, colocar a primeira coisa, Deus em primeiro lugar. E em segundo lugar, não haver diferença entre nós. E começou a trabalhar dessa forma. Interessante foi que quando ele chegou das portas de Jerusalém, aquela dor encheu o coração dele, porque doeu a ele ver como é que estava andando a obra dentro da casa, como é que estava a casa do Senhor, os muros destruídos, as portas derrubadas, a terra onde seus pais tinham sido
sepultados. Aquilo doeu no coração dele, pesou nele profundamente. Mas sabe de uma coisa, meu querido? Vou te dizer uma coisa aqui. Deus, Ele sabe lidar com nossas dores, embora nós mesmos não saibamos lidar com elas. Acima das nossas dores, nós temos que sempre colocar Deus em primeiro lugar. Porque Deus sabe sempre como tratar as nossas dores. E Deus, diz a palavra do Senhor, não nos dá, como é que chama? Um jargão muito bonito que eu gosto muito de ouvir. Não, Deus não dá uma luta maior do que aquela que a gente possa suportar. Neemias, quando chegou naquela cidade, ele teve uma outra surpresa interessante, que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui. Vocês sabiam que antes de Neemias chegar em Jerusalém, ele nunca tinha visto a cidade de Jerusalém? Não, ele não tinha visto. Ele conhecia de ouvir falar. Ele conhecia pelo que as pessoas contavam para ele. Ele conhecia das pessoas que viveram lá e falaram para ele como é que era aquela cidade. E de tanto ouvir falar daquela cidade, aquilo foi enchendo tanto o coração dele, que ele pensou assim, que ele colocava sempre a cidade de Jerusalém nas suas orações. Ele tinha um desejo profundo de ir naquele lugar e de conhecer a cidade, que era a cidade dos seus pais. Ele não conhecia aquela cidade fisicamente até esse momento. Interessante porque se a gente traçar um paralelo de Neemias com o que nós vivemos hoje em dia, nós também ainda não estivemos na cidade de Jerusalém. Mas nós temos que ter no nosso coração o mesmo desejo desse homem chamado de Neemias, de fazer uma grande obra para poder entrar nessa cidade também. Nós temos que colocar no nosso coração isso, de que o nosso lugar não é aqui, é lá em Jerusalém. E embora eu esteja aqui, mas o meu pensamento está lá, o meu coração está lá, e a minha vontade de viver está lá. E quando Neemias começou aquela obra lá, muita gente começou a se levantar, começaram a perguntar, começaram a questionar. Interessante é que quando as pessoas perguntam por você, né, elas querem saber quem você é, e o que você está fazendo, por que você está naquele canto, por que você está procedendo daquela forma. Quando você está no teu canto parado, sem fazer nada, sabe? Quando você está no seu canto dizendo assim, vou ficar aqui no meu cantinho, na minha paz, na minha tranquilidade, ninguém se incomoda. Mas bastou você se mexer para fazer uma grande obra, meu amigo, o que aparece de gente para te atrapalhar não é brincadeira. Não é brincadeira. E isso eu falo no mundo físico e no mundo espiritual também, porque às vezes você está construindo uma casa, daqui a pouco Sambalá, Tobias, chama lá a prefeitura, o oficial chega lá e diz assim, vem cá, quem foi que te deu autorização para tu fazer essa obra que está aí? Aí você é obrigado a parar a tua obra porque um vizinho invejoso lá não queria que você construísse um andar a mais na tua casa. É verdade ou não é? E no mundo espiritual é a mesma coisa. As pessoas procedem da mesma forma. Mas Neemias, ele não tinha a visão do mundo, ele tinha a visão diferente. Porque quando Neemias ele perguntava, ele recebia as pessoas lá no reino, lá para falar da cidade, ele não perguntava assim, tão somente pela cidade, ele perguntava também pelas pessoas. Como é que está lá o nosso povo? Como é que está a nossa gente? Ele estava preocupado com a situação daquele povo que era o povo de Israel. Ele estava preocupado com como é que se aquela pessoa estava comendo, se aquela pessoa estava bebendo, com quem aquela pessoa estava andando, como é que ela estava se comportando, se ela estava indo para a igreja, se ela estava se buscando a Deus, se não estava buscando a Deus. Havia essa preocupação no coração daquele homem.
ele perguntava para aquele povo, para aquele pessoal: e aí, como é que está lá? Quantos nós temos lá? Quantos livres? Quantos na escravidão? Como é que está a situação? Nas primeiras passagens bíblicas você vai ver eles fazendo esses questionamentos para esse povo, e aqui eu entendo o seguinte, que Deus não pode levantar um muro com pessoas que ainda são escravas. Para isso eu tenho que usar as pessoas que são libertas. Para fazer a grande obra, Deus tem que usar aqueles que já são lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Você não pode chegar e chamar uma pessoa lá de fora, cheia de carrapicho, chegar a ela e botar diante de uma grande obra, você vai arrumar um problema sério. Está arriscado até você desmoronar a obra. Está arriscado até você jogar a obra para baixo. Para isso é necessário que você chame pessoas que são lavadas e remidas pelo sangue de Jesus, pessoas comprometidas com Deus, pessoas que não são escravas, pessoas que são livres para fazer a obra. E aqui eu chamo a atenção para mais uma coisa que eu vejo a respeito desse Neemias. Neemias era uma pessoa que, se olhar para ele, ele era uma pessoa que estava acima da média das outras pessoas, nunca abaixo. Ele não olhava para baixo, ele olhava para cima. Ele olhava para o alto, que é de onde vinha o socorro. Se ele tivesse olhado para baixo, ele teria sucumbido às armadilhas que tinham preparado para ele. E é só você começar a trabalhar, meu amigo, que o inferno sempre se levanta. Experimenta fazer isso dentro da tua igreja. Experimenta. Experimenta fazer qualquer coisa dentro da tua igreja. Experimenta fazer evangelismo. Experimenta ir para o louvor. Experimenta. Eu fico abismado de ver, às vezes, né, que como as pessoas, tem pessoas que começam tão bem e depois terminam tão mal. Há pregadores aí que eu admirava quando eu comecei a caminhar no Evangelho, que vocês conhecem também. Nós temos aí o Caio Fábio, que é um grande homem, que é um pregador, absurdo, muito inteligente, mas que atualmente ele se encontra numa situação que eu sinto pena dele e peço a Deus que ele realmente tenha um encontro com Deus de verdade. Tem cantores aí que só misericórdia, começavam muito bem, louvores maravilhosos que falavam profundamente os nossos corações, e hoje em dia só misericórdia, até banho de pipoca eles vão tomando e aí pregando coisas esquisitas, coisas estranhas. Começaram muito bem, começaram num nível altíssimo, vai deixar ela baixar o nível, foram lá para baixo. E aqui eu digo, meu querido, não desce o teu nível não, viu? Se você puder, aumenta o teu nível, ora, jejua, busca Deus. Porque tudo aquilo que o diabo quer, e tudo aquilo que o diabo faz, é tramar para tirar você da posição que Deus te colocou. E para isso ele vai trabalhar de todas as formas. Ele usa a tua família, ele usa até a tua mente, ele usa o pagode, ele usa o tóxico, ele usa a bebida, ele usa o vizinho, ele usa o parente, ele vai usar de todas as formas para tirar você da posição que Deus quer que você fique. E não é hora da gente sair da posição, principalmente nesses últimos dias em que precede a volta de Jesus. Muitas vozes se levantaram para que Neemias se desviasse da presença do Senhor. Mas o Neemias, ele só via uma voz. Só uma voz que ele dava atenção. Só a voz de Deus. Aleluia. Estamos numa época em que a gente precisa realmente se fixar e ouvir só a voz de Deus. Está com dúvida? Eleva os meus olhos para o monte, que é de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. E a gente tem que se pegar nisso, meu amado. Neemias, ele começa a construção do muro. E muro é uma coisa interessante, porque muro significa vigilância. E Jesus também falou sobre isso. Antes de você orar, Jesus disse assim: vigiai. Vigiai e orai. E os muros foram construídos justamente para isso, para criar uma vigilância naquela localidade, para que eles tivessem condições de terminar de fazer a reforma do templo.
Porque se você não levantasse o muro, meu querido, como é que ele iria sustentar o templo do Senhor naquele local, diante de tantos inimigos que se levantaram ali? Não foi só Tobias, não foi só Sanballat, havia os arábios também, e havia outros povos em volta que queriam a destruição total do reino, do povo de Israel. Interessante, né? Porque até hoje em dia eles querem também a destruição do povo de Israel e não mudou muita coisa. E lá vai Neemias começar a construir aquele muro. Quando você olha a situação de Neemias, você fica imaginando o seguinte: Neemias tinha que se enfiar naquele BO de construir aquele muro em volta daquele monte de inimigo? Não tinha. Se você parar para observar no início, você vai ver que Neemias estava numa condição bastante confortável. Ele estava morando no palácio, ele estava servindo ao rei, ele comia tudo de bom e de melhor, nada lhe faltava, tinha o que vestir, estava numa situação, opa, estou de boa, não preciso arrumar problema, não preciso sair da minha área de conforto. Mas aqui Neemias, ele vai levantar um muro que ele não derrubou. Ele vai levantar um muro que não teve nenhuma atuação física dele, pessoalmente, para que aquele muro fosse derrubado. E aí eu entendo o seguinte, que para você levantar uma igreja, meu amado, você vai ter que levantar muita gente que já foi derrubada pela vida. Você tem que levantar muita gente que às vezes, muita gente não dá nada por ela, que muita gente já desistiu dela. Você vai ter que levantar aquele teu parente que de repente é um viciado, que vive entrando e saindo dos hospitais de recuperação, ou aquela pessoa que não consegue sair da rua, ou aquela pessoa que não consegue se livrar do vício de um cigarro, ou aquela pessoa que não consegue se livrar do vício de uma bebida, ou aquela pessoa que está numa situação de doença deplorável, as pessoas, ninguém quer mais dar a mão para ela. Porque a doença não é só física, também tem aquela pessoa que tem doença psicológica sérias. E as pessoas às vezes não entendem, porque vê o físico da pessoa, mas não consegue enxergar a mente e o coração daquela pessoa. E não sabe que aquela pessoa é pobre, miserável e nu. Levantar os muros, levantar aquilo que não foi você que derrubou, levantar aquilo que não foi você que derrubou, mas Jesus te levantou para que você levantasse outras pessoas também, com a palavra dele, com as suas atitudes, com a sua presença, com o seu apoio. Levantar aqueles que estão aflitos, levantar aqueles que estão necessitados. E ele continuou na sua missão, porque ele não podia parar. Porque gente no mundo, para jogar as pessoas para baixo, já tem gente demais. A gente vê muito isso no local de trabalho, né? Um pisando na cabeça do outro para poder subir. E isso não é só em local de trabalho de pessoas de classe média baixa, não. Alta sociedade, pessoas de alto padrão também, segundo o padrão humano, também passam por isso. Nós estamos vendo aí a situação política do país, um pisando na cabeça do outro, para que um tenha mais poder do que o outro, para que um possa aparecer mais do que o outro. Já tem gente demais para isso. E Deus quer que a gente se desprenda dessas coisas para poder realmente fazer a obra dele. Neemias, ele tinha uma missão. E quando eu olho aqui para a situação dele como missão que ele colocou no coração dele de fazer, que era construir aqueles muros, eu vejo que missão não é competição. E infelizmente muitas pessoas hoje em dia estão confundindo missão com competição.
Igrejas competindo com a igreja. Coisa absurda. Pessoas dentro das próprias igrejas, umas querendo fazer com que o setor dela seja melhor e mais reconhecido que os outros. Quando Jesus diz assim, olha, não queira a mão ser nariz, não queira o nariz ser orelha, não queira as pernas ser braço, não queira os braços ser perna. Todos nós somos uma igreja, fazemos parte de um mesmo corpo. E ia ser interessante que as pessoas pegassem, olhassem para Neemias e entendessem isso. Entendessem que missão não é competição. Competição é aquela que quando a gente é novo e participa de corrida, quem chegar em primeiro ganha. Mas missão é aquela que leva todo mundo para o mesmo lugar. É aquela que leva todo mundo para o céu. Essa é a missão que Deus nos deu. As pessoas, meus queridos, são muito mais importantes do que coisas. Deus disse assim dentro na sua palavra: quanto vale uma alma? Vale o mundo inteiro. Eu já conheci fato de pessoas que tinham condições de salvar a vida de uma pessoa e não fizeram. A pessoa chegou para ela e falou assim: olha, preciso de R$400 para pagar um negócio ali, porque senão o fulano vai morrer. Aí a pessoa disse assim: oh Deus. Aí chegou o outro lá e pegou: quanto é? 400, toma, vai lá. O sujeito tomou uma surra e morreu. Isso é misericórdia, isso é se importar com o próximo. Neemias, ele era um homem que tinha discernimento. Para fazer uma grande obra, não, querido, você precisa ter discernimento. Em determinado momento da vida de Neemias, tentaram preparar uma armadilha para ele. Eu te garanto que muita gente aqui dentro já passou por armadilhas preparadas pelos seus inimigos. E só não caiu porque Deus deu livramento. Por quê? Porque Deus deu discernimento para que você não caísse nas armadilhas do diabo. Em determinado momento da vida dele, se juntou Sanbalate, Tobias e os outros inimigos e chamaram o profeta e falaram assim: olha, vai lá e fala para Neemias que a gente quer fazer uma reunião com ele. É uma conversinha reservada, é um papo de amigo, é só entre nós. Vai lá, profeta. E pagaram o profeta, e o profeta foi lá. O profeta Semaias recebeu um dinheirinho, botou no bolso e falou assim: eu vou lá profetizar aquilo que Deus me mandou, para enviar um dinheiro no bolso e levar aquele camarada à ruína. Mas Deus deu discernimento a esse homem chamado Neemias. E eu peço a Deus que dê discernimento à igreja do Senhor nesses últimos dias, como deu para Neemias, para que a gente também não venha a cair em armadilhas preparadas pelo nosso inimigo, o inimigo das nossas obras. Porque a ideia do diabo é justamente essa. Se ele não puder te tirar da presença de Deus, ele quer tirar a tua vida. Que Deus nos guarde, nos livre, nos dê discernimento para que a gente vive somente em lugares onde Deus permitia nos mandar. Neemias, graças a essa empreitada dele, ao discernimento, a ter se colocado na vontade de Deus, no centro da vontade de Deus, em pouco mais de 52 dias, se eu não me engano, ele conseguiu construir o muro todo, restaurar todo o muro. E sabe o que aconteceu com seus inimigos? Eles ficaram de boca aberta, olhando para aquilo ali assim: como é que ele conseguiu fazer isso? Impossível. Quando Deus faz uma grande obra na vida de um homem, meu amado, todos aqueles que ficam em tua volta ficam imaginando: como é que essa pessoa conseguiu chegar a isso? Como é que essa pessoa conseguiu isso? Como é que essa pessoa conseguiu vencer isso? Fica todo mundo de boca aberta, fica todo mundo extasiado. E as pessoas ficaram extasiadas porque Neemias ele conseguiu. Ele conseguiu. Se você ler no capítulo 6, no versículo de número 1, diz assim: ó, sucedeu mais tarde que
ouvindo Sanbalat, Tobias, Gesem, o arábio, o resto dos nossos inimigos, que tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda até que não tinha posto as portas dos portais. Olha que coisa! Com todo mundo boquiaberto, todos os inimigos ficaram boquiabertos, porque ele conseguiu terminar o muro. Ainda não tinha colocado os portais, mas tinha terminado o muro. Mas eu chamo uma atenção para isso que eu li agora, que é essa palavrinha mágica que está bem aqui. Quer ver? Interessante, porque nada do que está na Bíblia é à toa. E que nele não havia brecha. Não pode haver brecha em nossos muros. Glória a Deus. A partir do momento que a gente deixa brechas, existe uma passagem por onde o inimigo pode adentrar. E se o inimigo passa por uma brecha, meu amigo, aí ele faz uma desgraça só. É por isso que muitas pessoas andam doentes. É por isso que muitas pessoas não conseguem ficar firmes. É por isso que muitas pessoas não conseguem ficar na presença de Deus. É por isso que muitas pessoas ficam cambaleando entre dois pensamentos. Por quê? Porque abriu brecha. Não há brecha, meu amado. Aquilo que você sabe que não louva, que não edifica, e que não gratifica, que não te leva para Deus, bota de lado. Se desfaça. Você está fazendo uma grande obra. E na grande obra que você está fazendo não pode haver brecha. Porque se você abrir brecha, por causa da brecha que você abriu, Deus não vai ouvir suas orações. Por causa da brecha que você abriu, Deus não vai ouvir o teu louvor. Por causa da brecha que você abriu, Deus não vai te dar vitória em um monte de coisas. E às vezes a gente não entende porque não recebe certo tipo de coisas de Deus, certas vitórias de Deus. Por quê? Porque nós abrimos brecha. Que nessa noite Deus possa fechar todas as brechas da igreja do Senhor. Aleluia. Para que a igreja seja edificada, estruturada, firme como uma rocha, firmada em Cristo Jesus. Para terminar, meu amado, só ficou voltando a fazer as portas. Neemias depois colocou as portas. Mas sabe de uma coisa? Não é o inimigo que passa pelas portas. Quem passa pelas portas é a ovelha. Um dia, nós vamos passar pelas portas da grande Jerusalém. E vamos lembrar de que nós passamos por aqui, por essa terra, e fizemos uma grande obra em nome do Senhor. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, uma mensagem